Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre hidrólise de sais. Vamos fazer uma pequena revisão sobre força de ácidos e bases para a gente entender como que a natureza do sal pode interferir no pH de uma solução. Vamos lá? Para falar de hidrólise de sais, vamos lembrar aqui o que é grau de ionização, que nós podemos definir tanto para ácidos quanto para bases. Então, se nós temos 100 mols de moléculas que foram colocadas em água para serem dissolvidas, e dessas 100, 92 se dissolvem, 92 se transformarão em íons. Então, a gente define o grau de ionização como o número de moléculas que se ionizaram, que no meu exemplo é 92, sobre o número total de moléculas dissolvidas, 100. Então, nós temos aqui 92%. Então, pelo valor do grau de ionização, a gente sabe se o ácido, por exemplo, é forte, semiforte ou fraco. Então, aqui estão os valores para cada uma dessas forças. Por exemplo, ácido clorídrico, o grau de ionização é 92,5%, então ele é um ácido forte. O ácido fosfórico é 27%, então ele está entre 5% e 50%, então é um ácido moderado. E ácido bórico é menor do que 5%, então ele é um ácido fraco. Nós temos dois tipos de ácido com relação à presença ou ausência de oxigênio. Hidrácido é quando não tem oxigênio na fórmula. Oxiácido, quando tem oxigênio na fórmula. Então, para você identificar um hidrácido forte, nós temos apenas três, ó, HCl, HBr e HI. Tá? Moderado, temos o HF. Agora, fracos são os demais, ou seja, qualquer ácido que não tenha oxigênio na fórmula e não seja nenhum desses quatro iniciais, por exemplo, H2S, HCN. Quando for um ácido que tenha oxigênio na fórmula, para identificar se ele é forte, moderado ou fraco, nós podemos ou ter o grau de ionização ou fazer essa continha aqui, ó, número de oxigênios menos hidrogênios ionizáveis. Então, ó, aqui, ácido sulfúrico, ó. Vamos fazer a continha. A força é igual, número de oxigênio, 4, menos hidrogênio, 2. Essa diferença, ó, deu 2. Então, F maior ou igual a 2, um ácido forte. O ácido fosfórico, ó, 4 oxigênios, menos número de hidrogênios, 1. Então, quando essa diferença for 1, é um ácido moderado. Olha o alfa dele, ó, 27%. Fraco, tem que dar 0 essa diferença. Então, vamos fazer aqui, ó, do ácido hipocloroso. 1 oxigênio, menos 1 hidrogênio, 0. Ele é fraco. Olha aqui para o ácido bórico. 3 hidrogênios menos 3 oxigênios, ou melhor, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, 0. Então, ácido fraco. Quando falamos de força de base, então, uma base ela vai ser considerada fraca quando o alfa for menor do que 5%. E a base forte, um alfa maior do que 5%, podendo chegar a quase 100% de íons em solução. Então, as bases fortes nós temos os metais alcalinos e alcalinos terrosos, família 1A e 2A, sendo que o hidróxido de magnésio é uma exceção, apesar de magnésio pertencer à família 2A, ele é uma base fraca. E as bases fracas, nós temos, por exemplo, hidróxido de amônio ou qualquer base dos metais de outras famílias. Por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo, hidróxido de prata. Então, a definição de hidrólise de sais é o seguinte: quando um sal reage com água, ele pode originar soluções com pH diferente, ácidas, básicas ou neutras. Vai depender do ácido e da base que originou aquele sal. Então, se nós temos aqui, ó, cloreto de amônio com água, vamos escrever a água assim, ó. A água tem um hidrogênio e uma hidroxila. O cloreto de amônio, ele tem esse cátion e tem esse ânion. Então, o HCl é o ácido que o originou. E o NH4OH é a base que o originou. Hidróxido de amônio é uma base fraca. O HCl, ele é um hidrácido forte. Então, essa solução, ela vai ter um pH menor do que 7. Por quê?
Porque o ácido é o que é mais forte. Então, o caráter ácido básico ou neutro da solução vai depender da espécie mais forte. Como aqui o ácido é forte, então essa solução vai ser ácida. Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos, ó, o tipo de sal. Quando você tem um sal proveniente de um ácido forte e a base fraca, então predomina o caráter ácido, porque o ácido é mais forte. Agora, no segundo exemplo, aqui a base é forte. Se a base é forte, o pH da solução é maior do que 7. No nosso exemplo aqui, ó, a base é o NaOH, o ácido é o HCN. HCN é ácido fraco, NaOH é base forte. Quando ambos são fracos, então o pH vai ser neutro. Então, aqui, ó, NH4OH, HCN. Quando ambos são fortes, ó, pH também neutro. Então, aqui, ó, NaOH, HCl. Então, uma solução neutra. Qual dos seguintes sais produz uma solução com pH menor do que 7, ou seja, uma solução de caráter ácido? Então, nós temos aqui, ó, cloreto de sódio em água, ele vai formar tanto a base quanto o ácido de caráter forte. Então, pH neutro, tá? Porque se a substância tem um caráter forte, ela vai ter muitos íons em solução. Então, não vai prevalecer nem H+, nem o H-. Nitrato de amônio. Ó, o hidróxido de amônio é uma base fraca, então ela não tem praticamente íons em solução. O ácido nítrico, ele tem muitos íons em solução por ser um ácido forte e vai predominar os íons livres H+, o que vai caracterizar uma solução de pH menor do que 7. O carbonato de potássio, ele pode formar o hidróxido de potássio, que é a base forte, e o H2SO3, que é vai formar um ácido, que além de ser fraco, ele se decompõe rapidamente em água e CO2. Então, aqui vai predominar o caráter básico, maior do que 7. Nitrato de potássio vai formar aqui, ó, uma base forte, ácido forte. Então, predomina o pH neutro. No caso do sulfato de sódio também, ó, tanto a base quanto o ácido formado, eles são fortes, então pH neutro. Esse exercício a gente tem que associar a coluna 1 com a coluna 2, dependendo do caráter ácido básico ou neutro do sal formado quando ele está em água. Então, no sal A, que é o brometo de potássio, KBr, quando a gente colocar em água, ele vai produzir KOH e HBr. Tanto o ácido quanto a base são fortes, então o pH é neutro. Então, aqui vai ser o número 2. No B, nós vamos ter o acetato de sódio, NaCH3CO. O acetato de sódio vai produzir NaOH, que é uma base forte, com o ácido acético, que é o ácido do vinagre, é um ácido fraco. Então, aqui vai predominar o caráter básico. Então, aqui é o número 3. No cianeto de potássio, ó, KCN. Então, a base vai ser KOH, que é uma base forte, e HCN, que é um ácido fraco. Então, vai predominar o pH da base, que é maior do que 7. Então, aqui é o número 3. E item D, que é o cloreto de amônio, NH4Cl. Então, aqui a base vai ser NH4OH e o ácido é o HCl. Então, aqui a base, ela é fraca e o ácido é forte. Então, vai predominar o caráter do ácido, que é o número 1. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists, lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!